contrato do jogador para que ele esteja presente em momentos decisivos, já que o contrato é curto e esse talvez seja o momento mais decisivo do Grêmio em toda a sua permanência. Terceiro, característica do jogo. O Inter vai ser o proponente da partida. O Internacional precisa vencer o jogo. O escape em contra-ataque com o jogador da intensidade do Christian Rodrigues, que o Grêmio não tem no seu time hoje, é necessário. E colocar o Christian Rodrigues no time é a possibilidade de tirar o Brian Rodrigues, para deixar o Luan mais liberado na frente. Não tem por que o Cebola não jogar. Pelo que eu vi, o jeito que ele estava, Chico, entrando no último Grenal, eu me assustei. Pesado. Eu disse, esse rapaz não tem condição de jogar mais de 30 minutos. Aí vem os meus argumentos. Eu não vejo motivos para escalar o Christian Rodrigues. Primeiro, eu não sei a condição física desse jogador. Segundo, ele não jogou no Grêmio ainda. E o Grêmio tem um time montado do 1 ao 11, embora com deficiências do Brian que a gente aponte, que vem conquistando os resultados. E que empatou em 0-0 com o Internacional, criando chances no primeiro tempo e sucumbindo no segundo com 1 a menos. Mas vai jogar com 10. Não, mas e o Mamute? O Brian Rodrigues. Bom, mas se jogar com ele, vai jogar com 9. Vai jogar com 9, Ribeiro. Ele não está em condições. Ele não jogou ainda no Grêmio. Eu acho que o Filipão vai acertar o time, tá? Eu tô na linha do Chico, acho que ele vai acertar. Acho que a única troca vai ser o Mamute no lugar do Brian. Se tiver condições. Se tiver ainda. Condições, claro. O Mamute, para quem não sabe, o Mamute concentrou no final de semana por um miguelaço. Porque o Mamute estava mancando no final de semana. Mas pode ser por integração, por estar junto com o grupo. Tá bem. Só que nesta condição eu acho muito difícil que em uma semana ele consiga recuperação para jogar. Eu acho que o Mamute não joga. Não joga. E eu acho, toda a tua tese teve uma frase no meio, um entrecorte de frase que explica tudo ao contrário do que tu falou. Embora o Brian Rodrigues esteja mal. Cara, esse embora é tudo na discussão. Mas é o pensamento. Mas o pensamento o Grêmio conseguiu os resultados, mesmo com o Brian. Né? Mas bota alguém no lugar do Brian. O Brian Rodrigues não faz gol. O alguém no lugar do Brian é o Luan. E o Christian não corre. O Christian não joga. Peraí, eu vou desmontar um pouco a tese do Ribeiro de começar com o Brian Rodrigues. O Grêmio tem um jogador que... O Christian Rodrigues, perdão. O Grêmio tem um jogador que não tem condição para 90 minutos. Pode até não ser para 45, mas não tem para 90. Aí tu vai começar com esse jogador. Aí no intervalo do jogo, ou no comecinho do segundo tempo, o Douglas, ou alguém, qualquer outro, se sente uma lesão. São duas trocas a ser feitas. Então tu segura o Cebola no banco de reservas, tá bem o jogo, o Internacional tá pressionando, não sei o que, eu preciso ter uma bola rápida, ou tá 1-0, preciso mudar um pouco, bota o Cebola. Depende da estratégia. Aí aí que tá, não depende da estratégia. É o risco tu ter um jogador que não joga um tempão e que não está em condições, bota no segundo tempo. E se o Grêmio jogar fechado no segundo tempo, o Christian Rodrigues não tem mais efeito nenhum. E se o Grêmio... Sabe por que não? Mais um argumento que tu está me dando, que o Grêmio vai estar vivo o jogo inteiro. O Internacional faz 1-0 no primeiro tempo, o Grêmio está mais que vivo. Ao contrário do Inter, se o Grêmio faz 1-0 no comecinho do segundo tempo, acabou o jogo. Concordo, só que se o Inter sai ganhando... Vira, o Grêmio tem que ele partir pra frente. Um golzinho. Mas tem que fazer um golzinho. O Grêmio tem um parto para fazer um golzinho. E aí a questão, o Christian Rodrigues vai resolver esse problema? Não vai. Gente, a sensação que eu tenho é que nós estamos falando de um jogador extra classe, e não é um bom jogador, é um baita jogador, mas não é extra classe. Que ele tem que entrar no time de qualquer forma. Gente, não é assim. Ele está caindo de paraquedas num time ajustado. Não, nós temos que botar o Christian. Foi muito bem na Copa do Mundo, Chico. Mas vi todos os jogos do Uruguai. Mas no Grêmio, gente... Embora ele tenha sido substituído em praticamente em todos os jogos, aliás, ele foi titular em todos os jogos do Uruguai. Chico, eu sou o cara que mais elogia o time do Grêmio ajustado que tu estás falando, e é absolutamente verdade. Só que existe uma deficiência técnica hoje no time do Grêmio que extrapola qualquer análise, que é a do Brian Rodrigues. Que é a finalização. O Christian não vai te dar isso, ou apenas isso. O Christian, se tu colocares, o Luan já tem uma descontado. O Luan, a principal qualidade do Luan pode ser um defeito também. Ele se mexe muito, ele não guarda a posição. Esse jogador como falso 9, fazendo isso que ele faz, seria maravilhoso. E outra, o Christian Rodrigues é extra classe sim. É extra classe sim. E ele tem a capacidade de penetração que nenhum outro meia do Grêmio tem. Nem o Juliano, nem o Douglas, nem o Luan. Eu não coloco ele como extra classe, mas eu acho ele um jogador diferenciado. Eu acho que eu também acho que sim, mas ele precisa jogar, né, gente? Eu não sei qual é o Christian que está no Grêmio hoje. Fisicamente, tecnicamente, não sei. Nós estamos falando do jogador do ano passado, embora recente, mas não é o mesmo jogador. Na Copa do Mundo, né? Tá, mas ele está descontado. 10 meses. Está descontado. Ele não conseguiu jogar nenhuma partida. Nenhuma. O Oscar Tabares, por exemplo, depois do primeiro jogo, ele sacou o Lugano, que era o capitão da equipe, e o Diego Forlan, que era o melhor jogador da Copa do Mundo do ano anterior. Não jogaram mais. O Forlan entrou lá num jogo, no meio do jogo, no último jogo, acho que foi, entrou no segundo tempo e deu. O Cebola começou todos os jogos do Uruguai. Foi substituído em todos, é verdade. Mas começou todos como titular.
Sempre no segundo tempo ele era substituído. Vocês descartam o Filipão, que é estrategista, colocar o Lincoln, que tem velocidade, para jogar solto na frente junto com o Luan e tirar um dos... Olha, em termos de Filipão não dá para... Olha, ele já botou num Grenal. Mas ao mesmo tempo que o Filipão nos surpreende, o Filipão ele é conservador, é meio antagônico isso, mas é verdade. No momento que ele encontrou um time, e ele no primeiro Grenal nós vimos isso, nós estávamos cogitando uma possibilidade, ele chegou na sexta-feira e disse assim, gente, está definido, o time é o mesmo. É o único argumento, e esse do Chico, para pensar que ele vai permanecer o Brian. Gente, Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Filipão Baldasso, ele se importa muito, porque ele pode vislumbrar um outro tipo de jogo. Não, mas o Inter vem para frente, então tá, então eu tenho que guarnecer minha defesa, eu tenho que reforçar a bola aérea defensiva. E esse é um argumento para ele deixar o Brian Rodrigues. E tem que ter um escape que vai ser, eu acho que vai ser o Lincoln. Chico, tu me desculpa, o Brian Rodrigues só jogou o primeiro Grenal porque o Mamute e o Christian não tinham condições. Não sei. Não, eu sei. Bom. Só jogou porque os dois não tinham. Ele poderia botar um volante. Não, tá bem. E adiantar o Luan. E adiantar o Luan, mas quem que ele é? O Wallace? Sim, mas aí ele jogaria com 3 volantes. Sim. Mas aí muda a característica do time. Sim. Mas se botar o Luan de falso 9 não muda a característica? Se tu botar o Christian Rodrigues, não. A única característica que muda é que tu passa a ter um jogador bom na frente. Essa é a única característica. Gente, o Filipão quer tirar o Brian do time. Só que não conseguiu. Eu não tenho essa convicção que tu tem. Eu acho que nós todos estamos analisando que o Brian é suficiente. Eu não sei se o Filipão tem essa Eu acho que tem uma coisa certa pro final de semana. O Brian não joga o Grenal. Eu acho que o Brian... Eu não tenho essa convicção. Eu acho que o Brian Rodrigues pode ser o Jorge Henrique do Grêmio. Importante taticamente. Vamos ao João Batista Filho lá com a nossa interatividade na Central Band de Esporte. Alô, João Batista Filho. Porque o torcedor Meneghetti, ele também participa sobre o Cristiano Rodrigues. Olha aqui o Wilter está dizendo o seguinte: concordo com o Ribeiro e creio que ele não comece jogando. O Filipão vai de Mamutele, a visão dele. O Marquinhos não joga nada sobre o Cebola. É só marketing do Grêmio. E se fosse tão bom assim, estava no Barcelona, se referindo ao Cristiano Rodrigues. O Alan Trindade está falando que é o melhor meia sul-americano e que domingo vai mostrar isso no Clássico Grenal. A Elisângela está falando que está na hora de provar para que veio. Por isso, nada melhor do que um Clássico Grenal, na visão da Elisângela, aqui na nossa página no Facebook. Meneghetti, um assunto importante, até que eu creio que o Juliano falou ontem na entrevista que nós acompanhamos pela Rádio Bandeirantes. Ele disse que o Grêmio saiu fortalecido por conta do empate, o empate foi bom para o Grêmio e que os jogadores foram sim surpreendidos pelo esquema que montou o Diego Aguirre. O Diego Aguirre não deixou o time do Grêmio jogar no primeiro tempo, mas eles já estão treinando para corrigir esse problema para o segundo jogo, segundo o Juliano. A verdade que não jogou nada foi o Juliano, né? Não jogou nada. Não foi por causa do esquema. Não tinha jogado nada, eu acho que ele ficou abaixo do que ele vinha rendendo. Mas não foi pelo esquema do Internacional. Pelo contrário, o Inter ficou retraído, deixando os meias do Grêmio mais à vontade. Mas o Internacional ficou jogando com o Nico Freitas, jogando para trás muitas vezes. O Filipão tem um esquema que sacrifica de alguma forma os caras que jogam pelos lados da sua última linha. Tanto o Luan quanto o Juliano, eles têm uma responsabilidade também de segurar o lateral adversário. E no jogo foi um sacrifício para o Juliano também. Então, até porque ele também não está pode ter comprometido. O Juliano acompanhou o Valdívia no jogo também? Não tem como. O Juliano marcou o Valdívia. Vamos com gols de clássico. São 2 granais que aconteceram, um empate em 2-2. Primeiro do Fábio Santos para o Grêmio. Granal no Estádio Olímpico, é isso, né, Paulinho? Isso. 3-8-3. Ah, 3-8-3, olha. Golaço. Quem é aquele goleiro do Inter? Klemer? Não, acho que é o Klemer. O André Lima ali, ó. Não, é o Klemer. É um Guerreiro imortal. É um que está com a cabeça raspada. Não sei se é o Agenor ou se é o Renan. Deve ser o Renan. O Renan teve uma época com a cabeça raspada. Deve ser o Renan. De longe parece o Eduardo Martini. Parece. E tem o gol do D'Alessandro no Granal. Também o 3-3 no mesmo clássico no Estádio Olímpico, D'Alessandro marcando para o Internacional. Ah, lembro desse, um belo chute. O goleirinho pulou atrasado, né? Viu? Pobre eu que sou. O Vitor? Vitor. Ele faz o giro, chuta bem, mas O Vitor como tomava gol de fora da área, né? o goleirinho aceitou. Belo gol. Tomava gol de fora da área, Vitor, um negócio impressionante. Vamos de novo. O D'Alessandro, uma estrela em Grenal, né? Impressionante. O Chico, hoje tem o julgamento envolvendo a injúria racial contra o Fabrício, é isso? Na verdade teria o julgamento do Internacional denunciado pela injúria racial ao Fabrício e também de 2 jogadores. Do próprio Fabrício, né, por aquilo que ele fez, né, pelos insultos à torcida, foi colocado em súmula também na partida entre Inter e Ipiranga, apitado pelo Luiz Teixeira Rocha, e também do Anderson, que acabou expulso, né, nesse lance que a gente está vendo aí. O Anderson, ele empurra o jogador, que eu até considerei um erro na oportunidade, porque ele empurra, toma um tapa e o Luiz Teixeira expulsa os 2. Acho que acabou simplificando, né?
O jogador que agride é o Otacílio Neto do Ipiranga, que deveria ter sido expulso. O Anderson ele dá um empurrãozinho e tal, mas ele acaba expulsando os dois. Só que houve um acordo, Meneghetti, já com a federação, e o clube vai pagar R$ 1.500 e o Anderson sequer vai a julgamento. Tá, agora me diz uma coisa, eu fico imaginando a bagunça que ia acontecer se o Internacional fosse punido, perderia o mando de campo de um jogo. Não, na verdade o que aconteceu o acordo foi envolvendo o Anderson. Depois houve mais um acordo envolvendo o Fabrício. Tá, mas se o Inter fosse condenado no episódio do Fabrício, perderia mando de campo num jogo, por exemplo. Não, na caso da injúria racial. São três julgamentos. Quando é que é o julgamento da injúria racial? É hoje à tarde, 5 da tarde. Tá, e se o Inter for condenado? Tá, tudo bem. Peraí, vamos por partes. Tem os dois jogadores. Os dois jogadores, houve acordo. R$ 1.500 o Anderson, R$ 10.000 o Inter vai pagar. O Fabrício não vai ao julgamento, a punição é essa, R$ 10.000, o que não está, inclusive, no regulamento. Não está multa. Prevê punição para o jogador, mas, enfim, isso está fora de questão. Houve um acordo no pagamento de multa e está fora, não tem julgamento. Mas é um comércio esse tribunal da federação. Exatamente. Tá, e aí? E o Inter, sim, vai a julgamento hoje à tarde, pela denúncia da injúria racial, com uma punição que cabe multa de 100 a 100 mil reais e caso os auditores considerem como uma infração muito grave, aí sim perda de mando de campo. Só que não se aplica para a decisão de domingo, porque não pode mudar o local do jogo com menos de 10 dias da decisão. Então por isso que o julgamento aconteceu agora. Porque se aconteceu semana passada, imagina a bagunça. Aí daria tempo. Aí a final do Campeonato Gaúcho não aconteceria no Beira-Rio. O Inter pode até ser absolvido. Se houver perda de mando de campo, aí cumpre no Gauchão do ano que vem, né? Inter e Lajadense, um jogo super importante, dia 30 de janeiro de 2016, abertura do Campeonato Gaúcho, Inter e Lajadense. Não vai ser no Beira-Rio. Agora, o que eu não entendo é algo que não está previsto no regulamento, como o próprio Filipão, né? Filipão, por ter ofendido o assistente, o árbitro aquela vez, nem foi a julgamento, houve um acordo antes, ele nem foi no pagamento de cesta base. Que são duas coisas. Nosso Surão aqui está superando, hein? Está se superando, não, o negócio Mas assim, os 10 mil, por que o Inter tem que pagar 10 mil? Não entendi. Na verdade é o jogador, né? O Fabrício? Na verdade é o jogador que paga. Mas o quem vai Fabrício pagar não é mais do Inter. Se ele fosse suspenso, o que o Inter tem que ver com isso? Pois é. Se ele fosse suspenso, está realmente estranho. Quer dizer, o Inter vai tirar 10 mil do bolso? O TJD da Federação Gaúcha de Futebol foi historicamente conivente com a dupla Grenal. Isso é uma verdade. Nisso os clubes do interior têm razão em reclamar. Mas tem uma coisa, né? O negócio da injúria, não está aprovado a injúria racial. E aí? Agora, mas vai a julgamento. Mas eu não estou defendendo aqui que tem que ser condenado. Eu só acho que se tu vai fazer o julgamento, se o negócio é sério, vamos combinar, se o negócio é sério, faz o julgamento em tempo hábil do clube ser punido, seja o Grêmio, seja o Inter, na competição que ele está disputando. Por que não fizeram o julgamento semana passada? Por quê? Meneghetti, até assim, não tem como a gente prever antes, mas o Inter vai ser absolvido. Claro, isso vai ter nem multa, nem nada. É que aí são duas coisas diferentes. Não tem nenhuma prova. Que vai ser absolvido, acho que todos nós sabemos. Não tem nenhuma prova, não tem nada. Agora, o que o Meneghetti falou também é verdade. Tu fazer o julgamento sem que haja tempo hábil de cumprir a punição na mesma competição é um erro. Tá numa fase final de Campeonato Gaúcho, vem cá, gente. Agora já melhorou, foi pior ainda, Meneghetti. Eu fui cobrir um julgamento num sábado de manhã, que o Renato Portaluppi era reincidente 20 vezes. E aí o atenuante para liberar o Renato para jogar o Clássico Grenal. Serviços prestados à pátria. Nossa Senhora. Serviços prestados à seleção brasileira. O auditor que desempatou diz assim, eu sou obrigado a liberar o Renato para esse Grenal pelos serviços prestados à seleção brasileira. Que beleza. Aí é uma piada, é circo, né? Joga lona. Então vou te dizer, anos depois se repetiu com Mauro Geraldo Galvão em favor do Internacional, para não dizer que essa é uma piada. Aí, mesmo argumento. Liberamos Mauro do Nós já tivemos Grenal no Rio Grande do Sul que o Inter se negou a fazer antidoping e não deu nada. Nós cobrimos a madrugada inteira. O Internacional se negou a fazer o antidoping e não deu nada. Quase fechou o pau dentro do fórum entre jornalistas, inclusive. Nossa. Teve jornalista com bandeira, devia ter lá. Opa! Ô, João, o Grêmio contratou um novo lateral nos mesmos moldes do Wendel. O Lucas Ramon, 21 anos, o negócio está 99% certo, deve ser confirmado após o Campeonato Gaúcho. Eu entrei em contato com ele hoje, troquei algumas mensagens no telefone celular e ele confirmou a negociação, mas pediu, olha, peço que tu entenda, não posso falar mais sobre o assunto, porque senão eu vou me complicar, mas está tudo muito encaminhado. Lucas Ramon, ele é do Londrina, vem por empréstimo, no mesmos moldes do Wendel, com passe fixado, e aí se aprovar o Grêmio pode comprar e depois até numa futura venda o Londrina fatura em cima desta situação.
situação. Eu não conhecia ele, Meneghetti, eu sei que fez um bom Campeonato Paranaense. Entrei em contato também ao telefone com o Paulinho, aquele lembra do ex-Grêmio que estava no Londrina, agora até está sendo emprestado para o Coritiba. Só que o Paulinho deu ótimas referências, disse que é um cara de ótimo porte físico, tem 1,78, marca bem, vai bem no apoio. Eu até briguei, bom, então ele vai para a seleção brasileira. Mas esta é a referência que a gente tem de um jogador que marca bem e vai bem para o apoio.